pessoal, beleza? Meu nome é Leandro Castro e estou aqui trazendo para vocês a nossa terceira aula do nosso curso de CSS, beleza? Na aula anterior a gente aprendeu como usar alguns seletores, por exemplo, como selecionar tags, como selecionar classes e como selecionar IDs. Na aula de hoje a gente vai estar vendo a segunda parte disso, formas um pouco mais complexas, digamos assim, de selecionar os nossos elementos, beleza? Então vamos começar. Eu vou começar aqui inicialmente declarando uma div e vou dar uma classe para ela chamada formulário, certo? Vou salvar e aqui dentro eu vou criar um H1 e vou botar o nome dele vou botar dentro dele escrito formulário de cadastro, só para a gente poder identificar o que a gente está fazendo aqui. Vou salvar e vou vir aqui, tem um F5, tá aqui o H1 que a gente acabou de criar. Olha só, ele inclusive herdou a cor azul que a gente atribuiu a todos H1 da nossa página, tranquilo? Ah, mas eu quero mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui então, vamos deixar ele do jeito original, que é o H1 da cor preta, tranquilo? Primeira coisa, aquele H1 que a gente está querendo selecionar, observem que ele está dentro da div correspondente à classe formulário, certo? Ele é filho direto dessa div, ou seja, dentro dessa div a gente encontra diretamente esse H1, não tem nenhum outro elemento antes dele. Então como que a gente vai estar fazendo para selecionar esse H1? A gente pode começar selecionando aqui a classe da div. A gente vai estar fazendo o seguinte, ponto formulário, e como ele é filho direto dessa div, a gente vai estar fazendo o seguinte, maior que H1, certo? Vai abrir, fechar aspas, ou seja, o que está apontando aqui? Que dentro da div formulário, o filho direto dela, H1, irá receber as seguintes propriedades. Vamos atribuir aqui uma cor preto para ele, certo? Quando vírgula salvar, F5, tá vendo só? Ele já herdou a cor preto e o outro H1 não herdou, somente aquele ali. Vamos botar aqui mais algum atributo para ele. Vamos botar aqui um text align center. Vamos salvar, certo? E vamos criar aqui então, dentro dessa div, vamos criar uma outra div e vamos botar a classe dela de campus, certo? E dentro dela a gente vai botar outro H1 escrito nome, tranquilo? Vamos salvar, F5, olha só, esse H1 não recebeu essa mesma formatação. Por quê? Porque ele não é filho direto dessa div. Só é filho direto dessa div o seguinte, este H1 e essa classe, e essa div campus. Esse aqui não é filho direto dessa. Esse H1 é filho direto dessa div, da div campus, certo? Por isso que ele não recebeu isso. Se a gente quiser que ele receba, como a gente faz? A gente vai selecionar aqui, ó, a div formulário, dentro dela está a div, a classe campus, que dentro da classe campus está a tag H1. A gente abre e fecha chaves e vamos aplicar aqui também um estilo a ele. Até então ele está da cor azul, vamos colocar ele aqui verde para a gente poder estar vendo. Vou salvar, vou dar um F5 aqui. Ficou faltando aqui, ó, a letra R, formulário. Vou salvar. Tem um F5, olha só. Ficou verde, certo? De acordo com a formatação que a gente colocou aqui. E da mesma forma que esse H1 não recebeu a formatação desse, esse aqui também não recebe a formatação desse aqui, certo? E se eu quiser fazer uma formatação para selecionar todos os H1s que estão dentro da div formulário, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, vamos selecionar a div formulário,
certo? E em vez de botar maior aqui, a gente simplesmente dá um espaço e escreve H1. Vai abrir e fechar chaves. Isso significa que todos H1 que estão dentro de formulário vai adquirir essa formatação. Vamos atribuir aqui então, para ficar bem visível, o tamanho da fonte. Vai ver que eles vão ficar gigantes, 80 pixels, para a gente ver bem claro. Vou salvar, vou dar um F5. Veja só que cresceu, todos H1 que estão aqui dentro foram selecionados, certo? Tranquilo? Uma outra forma de você estar selecionando os atributos aí, então também você colocando a tag e a classe das suas tags, porque dessa forma você vai estar especificando que é para aplicar aquela formatação somente quando determinada tag estiver com determinada classe. Como isso funciona? Vamos supor, aqui dentro da classe formulário, vamos adicionar a seguinte classe nesse H1: class título 2, porque já tem o título 1 aqui, vamos adicionar o título 2, certo? Vou salvar. Vou fazer o seguinte: formulário espaço H1. Se eu deixar assim, o que vai acontecer? Ele vai selecionar todos os H1s que existem dentro da classe formulário, certo? Mas se eu fizer o seguinte, adicionar aqui, ó, título 2, ponto título 2 depois do H1, ele vai selecionar somente os H1s que possuem essa classe, a classe título 2, certo? Vamos dar aqui então, vamos abrir e fechar as chaves e vamos atribuir aqui a nossa formatação para a gente poder ver como é que vai estar ficando. Aqui onde está escrito formulário de cadastro, eu vou estar adicionando ali uma cor de fundo para a gente poder estar vendo. Vamos botar aqui um background color. Vou botar uma cor de fundo azul. Vou salvar aqui. Vocês vão ver que vai estar selecionando somente a classe, somente a tag que tem a classe título 2, como a gente especificou aqui. Somente a classe, a tag H1 que possui a classe título 2, tranquilo? Vou salvar. Vou atualizar. E vocês vão ver que somente este H1 foi formatado com um fundo azul, porque somente este H1 tem a classe título 2, tranquilo? Então pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. Se você gostou da aula, se eu te ajudei de alguma forma, você deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha nossas aulas para poder estar ajudando, beleza? Se inscreve aí, não perde as nossas aulas. E por hoje é isso aí, pessoal. Valeu e tchau, tchau.